Você já se perguntou para que ser adulto? Hoje ser adulto virou quase uma ofensa. Responsabilidade, culpado, maturidade, tudo isso parece ultrapassado para uma cultura que venera a eterna juventude. Neste vídeo vamos entender como chegamos a esse ponto e por que, sem adultos, o mundo desaba. Vivemos uma era em que crescer é visto como uma tragédia pessoal. Ser adulto implica aceitar perdas, limites, renúncias, três palavras que hoje soam como ofensas. A cultura da felicidade obrigatória exige que ninguém sinta dor, ninguém chore, ninguém tropece. Maduro é quem suporta a realidade. Mas hoje a realidade virou trauma. O sujeito contemporâneo não quer amadurecer. Ele quer ser embalado. Quer ser tratado como alguém sempre à beira de um colapso, necessitando de acolhimento o tempo todo. A menor contrariedade é interpretada como violência. A menor crítica é vista como abuso emocional. Não por acaso vemos jovens adultos incapazes de tolerar uma correção no ambiente de trabalho. Funcionários que levam a advertência para casa como se fosse abuso, que chamam os pais, que acionam advogados, que se proclamam vítimas. E os pais, esses novos devotos do culto ao filho perfeito, blindam as crianças da frustração também. Proíbem o professor de corrigir, exigem que a escola não aplique provas difíceis, processam médicos, escolas, empresas, porque seu filho não pode de maneira nenhuma se sentir contrariado. No fundo, criam filhos como se fossem orquídeas, bonitos por fora, mas frágeis por dentro, incapazes de sobreviver fora da estufa emocional que os criou. É o projeto de uma sociedade onde ninguém cresce, onde todo mundo quer ser compreendido, mas ninguém quer ser desafiado. Onde todo mundo exige direitos, mas esquece que maturidade nasce do enfrentamento e não da proteção perpétua. Se antigamente a vida empurrava para a maturidade, hoje ela adia a responsabilidade o máximo possível. Ser adulto virou algo opcional e, para muitos, indesejável. O conceito de adolescência estendida se tornou um novo padrão social. Agora é normal sair de casa depois dos 30. É normal não querer assumir compromissos sérios antes dos 40. É normal pedir cola emocional quando a vida exige postura. A cultura contemporânea inventou o adulto lento, um sujeito biologicamente crescido, mas emocionalmente infantil. Um sujeito que deseja as vantagens da liberdade sem o peso da responsabilidade. Querem dirigir, trabalhar, viajar, mas recusam o esforço, a dor, a frustração. Querem, gente, que o processo real se transforme no que eles desejam, ou seja, um processo sem frustração. As gerações mais novas foram convencidas de que toda dificuldade é uma opressão, que todo sofrimento é uma injustiça e que amadurecer, que implica frustrar desejos, enfrentar limites, carregar culpas, é uma violência contra o eu verdadeiro. É por isso que vemos essa resistência. Gente que se sente lesada por receber o não, gente que acha humilhante ouvir críticas, gente que abandona tudo à primeira decepção. Esse novo adulto não quer ser desafiado, quer ser aceito incondicionalmente, quer que o mundo se adapte às suas vulnerabilidades emocionais. Em vez de crescer para enfrentar o mundo, eles querem que o mundo os bajule. Só que a vida não aceita boletos emocionais em aberto. Uma hora a conta chega. E a cobrança é sempre em juros compostos.
Em nome do amor, muitos pais modernos blindaram seus filhos da realidade e, sem perceber, criaram gerações incapazes de suportar o mundo como ele é. Antigamente, proteção significava ensinar a atravessar a rua, a respeitar a vida, a lidar com perdas. Hoje, proteção virou sinônimo de qualquer desconforto. É o pai que impede o filho de ser repreendido na escola. É a mãe que invade o trabalho para defender o filho de uma correção feita pelo chefe. A cultura da superproteção trocou a formação do caráter pela manutenção da fragilidade. As crianças foram ensinadas a acreditar que o mundo deveria ser seguro, acolhedor e livre de dores. Como se a vida adulta fosse uma extensão do berçário. Essa bolha emocional, porém, não prepara para o real. Ela paralisa, ela transforma o medo em paralisia, a frustração em trauma, a crítica em humilhação. Na tentativa de proteger demais, os pais modernos impediram seus filhos de amadurecer. Criaram uma geração que tem uma alergia à palavra não, que exige acolhimento infinito, que acredita que discordar é uma agressão. E qual que é o resultado? Uma sociedade de adultos órfãos, sem bússola moral, sem estrutura para enfrentar o que não podem controlar, porque crescer dói, ser frustrado ensina. E quem nunca aprendeu a cair, nunca aprenderá a se levantar. A conta do adiamento da maturidade já está sendo cobrada, e com juros altos. O que vemos hoje é uma sociedade ansiosa, frágil e dependente. Adultos que evitam decisões difíceis. Jovens que desabam diante de pequenas contrariedades. Relacionamentos que não sobrevivem à primeira crise. Projetos de vida abandonados na primeira dificuldade. Sem um amadurecimento psíquico, o sujeito permanece prisioneiro da infância. Ele não cria projetos, ele não suporta perdas, ele não lida com o tempo real das coisas, apenas com o imediatismo dos seus desejos. E mais, a sociedade da imaturidade não é apenas emocionalmente instável, ela é politicamente manipulável. Um povo que teme o sofrimento é um povo que aceita qualquer promessa fácil, aceita qualquer salvador da pátria, qualquer ideologia que prometa um paraíso sem dor. A infantilização generalizada enfraquece a responsabilidade individual. E quando ninguém mais assume a própria vida, o poder se concentra em quem promete proteger, em troca de obediência cega. No fundo, o preço da imaturidade é a perda da liberdade, porque quem recusa crescer acaba implorando por tutores e transforma a sua existência numa eterna espera por salvadores. Gente, crescer dói, mas é justamente a dor que dá sentido ao amadurecimento. Ser adulto não é abandonar os sonhos, é colocá-los em contato com a realidade. É aprender que os limites não matam o desejo, eles tornam mais forte, mais profundo, mais verdadeiro. Vamos pensar junto. Crescer é descobrir que a vida tem peso, mas que também tem beleza na responsabilidade. Crescer é aceitar que nem tudo vai ser como queremos. É entender que nem toda dor é injustiça. É saber que a felicidade não é permanente e que, mesmo assim, a vida vale a pena. O adulto suporta a perda, suporta a espera, a frustração. E é justamente por isso que ele pode construir algo que dure. Ao contrário da eterna criança que vive refém dos próprios caprichos, o adulto conquista a liberdade. Não essa liberdade ilusória de fazer tudo o que quer, mas
a liberdade real, a de ser senhor de si mesmo. Por isso, em tempos de infantilização coletiva, crescer é um ato de coragem. Ser adulto é nadar contra a corrente do narcisismo. É escolher a maturidade quando todos querem permanecer na bolha da infância emocional. E mais, ser adulto é a verdadeira resistência. Resistência contra a cultura do vitimismo, contra a anestesia dos sentimentos, contra a promessa falsa de uma vida sem dor. Porque, como ensinava Freud, e como a própria experiência nos mostra, viver é aprender a suportar a falta sem se perder de si mesmo. Em tempos em que crescer virou quase um ato de rebeldia, ser adulto é mais necessário do que nunca. Assumir a vida como ela é, sem delírios, sem fantasia de uma eterna acolhida, sem fuga da realidade. Ser adulto é saber que a vida é feita de limites e mesmo assim escolher viver com coragem. É aceitar a falta e ainda assim seguir adiante. Crescer é duro? É. Mas é também o que nos torna capazes de amar de verdade, construir de verdade, viver de verdade. No mundo cada vez mais infantilizado, gente, ser adulto é um ato de lucidez. E a lucidez é, antes de tudo, um gesto de amor pela vida. Agora me conta, você ainda acredita que vale a pena crescer? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero ouvir a sua experiência agora. Curte o vídeo, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreve no canal. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor e diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil. E aqui a psicanálise é feita para quem tem coragem de amadurecer. E eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!